Salma, minha vida tá uma bagunça e eu não sei por onde começar. Você disse que eu tenho que organizar minha vida, mas por onde é que eu começo se tá tudo uma desordem? Meus relacionamentos não estão bons, a minha casa não está organizada, a minha rotina também não tá organizada, eu também não tô com a saúde física no lugar. Por onde eu começo? Então, esse vídeo eu vou te dar um passo a passo do que eu acredito ser imprescindível acontecer na ordem, em hierarquia, para você conseguir reorganizar a sua vida. Então, calma, fica comigo nesse vídeo, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. A primeira coisa que você precisa organizar é o seu caos interior. Você percebe que é uma pessoa que se vitimiza muito? Você sente que você tem responsabilidade sobre as suas decisões? Ou você age de forma impulsiva? Ou você está o tempo inteiro agindo só de acordo com as suas emoções? Eu já expliquei um pouco disso no vídeo que eu falo sobre a ordem interior. Se você não assistiu ainda, vai lá e assiste. Mas é a primeira coisa que você precisa organizar é como é que estão seus sentimentos aí dentro. Você pode até identificar que você não está bem, que você está triste, que você. Mas perceber isso, saber identificar aquilo que internamente não tá legal é o primeiro passo para a gente começar essa jornada de autoconhecimento. E nesse primeiro passo, eu acho que a terapia é essencial para algumas pessoas. Por quê? Quando você faz uma terapia, por exemplo, que você se escuta, que você fala das suas dores, que você reorganiza um pouco do seu passado, você vai dando lugar para suas emoções, você vai encaixando as coisas no seu lugar. E isso faz com que, de uma certa forma, você encontre uma ordem. Você sabe por que que você sente o que você sente, de onde vem, como começou. Você sabe também, aprende também a identificar quais são as características naturais que são suas, que fazem parte da sua natureza humana. Então, entender como eu funciono internamente é o primeiro passo para organizar. Não adianta você querer ter bons relacionamentos, ter uma vida financeira equilibrada antes de entender como é que estão as suas emoções e antes de organizar esse caos interno. O segundo caos que você precisa organizar é o caos pessoal básico, a sua rotina, o seu corpo e o seu ambiente. Às vezes a gente quer a solução para coisas extraordinárias, a gente quer uma vida extraordinária, uma vida impecável, a gente quer coisas grandes. Mas a gente olha para o nosso redor e as coisas simples, ordinárias, cotidianas não estão no lugar. Então você precisa observar se a sua casa está arrumada, se você tem conseguido fazer, movimentar seu corpo como você precisa, né? Cuidar da saúde física, né? Se cuidar e fazer tudo de uma forma em que você sinta que você dá uma atenção para o seu corpo, que você contempla ali o seu templo. O seu ambiente, a sua rotina. Também já falei sobre isso em um outro vídeo, da importância de ter uma rotina. Então, essa é a segunda ordem que você precisa organizar. Por quê? Porque quando você vê algo externamente no lugar, você tem uma sensação de tranquilidade. Quer ver? Observa se como é que você se sente quando você entra na sua casa e ela está absolutamente bagunçada e quando você entra na sua casa e ela está organizada. Aquilo dá uma sensação de paz. A mesma coisa, por exemplo, com a imagem. Se você sai de casa aparentemente se sentindo melhor, certamente você pode ter um dia melhor, mas se você vai todo bagunçado, todo desorganizado e você não cuida da sua aparência, daquilo que é externo, daquilo que faz você entender, eu parei para me organizar, eu parei para me olhar, eu parei para cuidar do meu corpo, do meio ambiente, da minha rotina. Então, assim, esse é o segundo caos que você precisa cuidar urgentemente. Você não vai conseguir resolver seus relacionamentos, vida financeira, se isso não estiver no lugar. Infelizmente é assim. Então, assim, vida em ordem em primeiro lugar, vida interior em primeiro lugar, vida, o caos pessoal, né? A rotina, o ambiente e o corpo em segundo lugar. Depois de você fizer esse passo a passo aí, você vai ver que já começa a clarear algumas coisas e você já começa a se sentir um pouco melhor. O terceiro caos que você precisa organizar é o caos financeiro e as suas responsabilidades, né? Eu acho que aí é onde a gente se percebe de fato com responsabilidades de adulto.
Então você precisa perceber se você gasta mais do que você ganha, se você está tentando viver de aparências, se você tem objetivos de conseguir, de ter as coisas para provar, para mostrar algo para alguém. Isso faz também com que você se desorganize financeiramente. Então, a vida financeira, ela traz uma estabilidade maior para as pessoas. Quando a vida financeira está muito desorganizada, às vezes o problema do relacionamento pode ser, por exemplo, um problema financeiro, né? E isso faz com que você ache que você não ama mais a pessoa, que você não gosta, enfim. É uma coisa que eu acredito que seja anterior a outras, ou seja, eu preciso pelo menos viver de acordo com aquilo que eu posso naquele momento. E estar tranquila, mesmo que eu queira melhorar a minha vida financeira, eu preciso estar tranquila com relação àquilo que eu tenho e aquilo que eu posso fazer naquele momento. Então, por exemplo, eu preciso fazer, uma mulher que precisa fazer as unhas e não tem naquele momento condição de fazer as unhas. Se ela vai se endividar para fazer, para estar em ordem, ela vai gerar um problema, ou seja, ela precisa identificar se cabe ela fazer aquilo ali naquele momento, porque se ela não puder fazer com alguém, de repente ela vai aprender, né? E ela faz sozinha. Por quê? Essa vontade de estar em ordem, mesmo que eu ainda não esteja no patamar que eu gostaria, é uma forma da gente se dedicar aquilo que é essencial naquele momento. Então, por exemplo, na época da faculdade, até hoje ainda gosto de fazer, eu não podia pagar para fazer as minhas unhas e meu cabelo, então eu aprendi a fazer minhas unhas e meu cabelo. É como se eu entendesse que, como se eu parasse de me justificar de que, eu não faço as minhas unhas, eu não faço o meu cabelo porque eu não tenho dinheiro para pagar, e eu encontrasse uma solução. Então, aqui nesse tópico de vida financeira em ordem, não quer dizer que você precisa estar com muito dinheiro, estar na melhor fase da sua vida, mas é ser capaz de lidar com aquilo que você tem de uma forma mais equilibrada e de planejar o próximo passo dentro de uma estrutura, de uma ordem ali. Então, eu preciso realmente saber quanto eu ganho, quanto eu gasto, quanto eu quero receber, fazer um planejamento também, visualizar, imaginar que você vai melhorar de vida se você fizer determinada coisa. É o momento de parar, sentar e botar as contas no lugar ali, refletir aquilo que é importante para você naquele momento, né? Então, esse é o terceiro caos que eu acho que é importante você resolver. O quarto caos, talvez, é o motivo de grande. Onde as pessoas mais estão em busca de resolver primeiro. E às vezes elas não sabem por que elas não conseguem resolver primeiro esse caos. Porque se os três anteriores que eu falei tiver muito bagunçado, às vezes você tenta se encontrar ali em resolver seu relacionamento e você não tá conseguindo, né? Porque o seu interior tá desorganizado, você não fez ainda as pazes com o seu passado, você não se organizou com sua família, você ainda tem ressentimento de pai e mãe, ou seja, por isso que a terapia, quando a gente não tá internamente bem, a gente precisa recorrer a ela. A gente precisa encontrar uma forma de tratar essas coisas antes. Porque se eu não tenho essa ordem interior bem estabelecida, se eu não tenho uma ordem exterior também, que é essa rotina, o corpo e tudo aquilo que a gente falou bem estabelecida, se a minha vida financeira tá um caos e eu vou para um relacionamento e eu vou querer extrair o melhor daquele relacionamento, eu estou o tempo inteiro tentando corrigir essas falhas anteriores ali no relacionamento. E aí é onde as pessoas se perdem, porque elas não entendem por que não tá dando certo, por que tem alguma coisa de errado ali. Então, eu sugiro que, se você quiser, antes de resolver os seus relacionamentos, isso é importante também você aprender como se comunicar melhor, você aprender o jeito certo de falar. Eu acho importante que a gente consiga compreender um pouco de como é que o outro funciona. Tá ok, querer melhorar seus relacionamentos é imprescindível para ter uma vida melhor. Mas antes disso, eu preciso observar como é que estão as outras coisas na minha vida. Não é que eu só vá me relacionar quando isso tudo estiver organizado, mas eu estou dando atenção também para essas coisas. Então, hierarquicamente, eu preciso olhar para essas coisas e observar como é que estão
elas para que eu consiga me dedicar e focar num relacionamento mais maduro. Dificilmente você vai ter um relacionamento maduro com uma pessoa que ela não tem equilíbrio sobre as emoções, que ela não sabe lidar muito bem com as emoções, uma pessoa que ela não tem o mínimo de ordem, que ela não se cuida, que ela não cuida da saúde, que ela não cuida da casa, que ela não cuida das coisas que ela tem, que ela não tem as coisas no lugar. E uma pessoa que vive desequilibrado financeiramente. Eu não tô falando de quem ganha mais ou quem ganha menos, mas de quem não sabe lidar com aquilo que tem e que não sabe também construir aquilo que deseja. Então, essas 3 coisas são imprescindíveis para que você consiga ter mais leveza também no relacionamento, para que você consiga ter mais tranquilidade de trabalhar as coisas que são importantes daquele relacionamento. Então, no relacionamento, eu preciso melhorar a minha comunicação, eu preciso construir os meus sonhos junto com a pessoa que eu escolhi, eu preciso pensar em dar segurança para quem quer ter filhos, dar segurança para os meus filhos e promover uma estabilidade ali, um bom relacionamento de casal. Então, eu preciso estar com essas outras coisas melhores, mais organizadas para conseguir ter de fato um relacionamento maduro. E aqui eu falo de relacionamento amoroso porque eu acredito que relacionamento com pai, com mãe, com parentes, com passado, ele tá muito mais na esfera da primeira ordem, né, de resolver as coisas lá da primeira ordem do que aqui dos relacionamentos. Porque esses relacionamentos que eu tô falando aqui na quarta ordem são os relacionamentos que você vai construir, são os relacionamentos que são escolhidos por você, seja as suas amizades, seja o seu relacionamento amoroso. Porque os outros é de onde você vem. Então, se tiver desordenado, fora do lugar, é a primeira coisa que eu preciso resolver. Então, na terapia, por exemplo, eu sou psicóloga, e na terapia o que eu vejo é que as pessoas, elas vêm com uma desordem no relacionamento, às vezes a gente vai lá para a infância. Às vezes a gente vai lá para a relação dela com o pai e com a mãe. A gente vai entender o porquê que ela age da forma como ela age. Quais são os sentimentos que estão em jogo ali. Entende? Então, eu acredito que relacionamento familiar, ele tá um pouco nesse lugar de primeira ordem. Porque você só vai entender as suas reações e a forma como você entende o mundo, como você reage no mundo, se você entender primeiro que tá mal resolvido nessa primeira ordem. Entende? E aí sim, os seus relacionamentos nesse quarto item, nesse quarto ponto, você vai ter um pouco mais de clareza e vai ter um pouco mais de facilidade de resolver. E o quinto caos que você precisa resolver, eu acho que é aquele é o mais bonito. Quando a gente consegue chegar nesse ponto, eu acho que é muito bonito o ser humano ele começar a pensar no que ele quer proporcionar para as pessoas. É o caos dos tipo, é como se você quisesse resolver ter um propósito na vida, ter para onde olhar, para onde seguir, o que você precisa fazer pelas pessoas, sabe? Sabe, você já sente a sua vida mais em paz, você já sente suas emoções em paz, você também não tem uma desordem na sua vida financeira, na sua rotina, na sua casa. São coisas pontuais ali que você pode ordenar e pode organizar. E agora você quer fazer o melhor pelas pessoas, você quer construir coisas boas para as pessoas, você quer ter uma vida que tem sentido, você quer ter uma vida que faz, que vale a pena. Você não quer só melhorar a sua casa, você não quer só melhorar a sua família, você quer melhorar o que tem ali de extensão sua, do seu redor, aquilo que está ao seu redor. Então esse aí, quando a gente chega nesse ponto da vontade de servir o outro, de transformar a vida das pessoas, e às vezes não é fazendo uma coisa grande, não é estar em cima do palco, não é dando aula, às vezes é no dia a dia. Como é que eu faço as pessoas que estão ao meu redor se sentirem? O que que eu consigo oferecer e ofertar de melhor para elas? É nessa hora aí que eu começo a ter problemas que são problemas assim, por onde eu vou começar? Qual a instituição que eu vou ajudar? Para quem que eu vou falar? O que que eu posso levar de conhecimento que fez sentido na minha vida, que pode agregar na vida de alguém?
É essa hora aí que a gente começa a pensar em coisas que não necessariamente são nossas mais, mas é de realmente ter uma vida, um conjunto, uma comunidade melhor, uma vida melhor, proporcionar coisa melhores para as pessoas. Então, na ordem, eu acho que se você começar a organizar nesse passo a passo aí, eu acho que é um bom começo para você ter uma vida de sucesso, uma vida de resultados, uma vida que realmente merece ser vivida, uma vida que os adultos eles precisam buscar, porque eu entendo e eu imagino que a criança ela fica muito presa quando ela não consegue sair da organização, da primeira ordem, ela não consegue avançar para as próximas. As outras coisas ficam uma bagunça. Por quê? Porque ela tá com coisas muito mal resolvidas que tá lá na primeira ordem, e ela ainda não resolveu. E todas as outras coisas ficam em cascata ali, trazendo problema para a vida dela. Então, assim, não negligencie o fato de entender, de onde você veio, qual é a sua história, o que é que você precisa se despedir, o que é que você precisa deixar para trás, eh, qual o seu lugar no mundo, né? Qual a importância das pessoas que vieram antes de você e o que que elas fizeram de bom, se elas não fizeram coisas tão boas, mas para que você estivesse viva e estivesse aqui. Então, comece por aí. Comece olhando para o seu interior, comece e depois vá organizando o seu exterior, depois organize a sua vida financeira, depois se dedique de fato a bons relacionamentos e depois queira multiplicar, transbordar isso na vida das pessoas. Eu tenho certeza que você vai se sentir mais preenchido, você vai se sentir mais atuante, você vai entender que a sua vida de fato tem sentido. A gente precisa viver uma vida de sentido e esse é o passo a passo que eu acho, que eu acredito que você precisa para chegar lá, tá bom? Então, é isso. O episódio de hoje foi um bate-papo bem legal. Talvez a gente precise esmiuçar um pouco mais de tudo isso em forma mais detalhada, mas esse vídeo vai ser um ponto importante para você observar quando você não souber por onde começar. Começa, como eu te falei, que vai dar certo, tá bom? E não se esqueça, ordene a sua vida.